Gente, eu acho que podemos iniciar aqui, é, já avisando que eu estou, como dizem, né? é, Andando, assoviando, mascando cana, chiclete, tudo ao mesmo tempo. Estou organizando aqui, vendo o chat e tal. O cara vai me ajudar aqui com os slides aqui presenciais, né? Mas vamos lá iniciar oficialmente essa nova etapa da Oficina de Disciplina Criativa da UB, nossa quinta oficina, sendo que eu faço parte da nona etapa, juntamente com o Jacques Fuchs, né, que conversou com a gente sábado, volta no próximo sábado. Eu estou aqui hoje, na terça, presencialmente, e também transmitida pela internet, e retornamos também na próxima terça. E o meu tema é dissecando romances, né? Eu até pedi na divulgação que trouxesse os bisturis, porque a ideia era isso mesmo, né? De fazer ali jogar o romance sobre a mesa, né? E cortá-lo em partes para tentar entender a lógica. E sempre lembrando que esse projeto ele foi aprovado pelo Conselho de Cultura do Estado de Goiás, presidente aqui presente, Carlos William, com recursos da Lei Aldir Blanc, que são geridos pela Secretaria Especial da Cultura, ligada ao Ministério do Turismo. Dito isso, eu pediria que vocês olhassem nesse slide que está aparecendo, que eu coloquei em destaque, né, aqui também, que é a lição de anatomia, né, do Rembrandt. Então a nossa ideia é mais ou menos fazer algo parecido com o que o Rembrandt fez nessa tela, né? No caso aí, simbolicamente, né? Os alunos ali, as pessoas, não alunos, mas enfim, as pessoas ali presentes, observando o cadáver ser dissecado para tentar entender a lógica. A minha proposta parte muito da ideia de que eu sei que muitos de vocês planejam romances, né? Inclusive o Assis Brasil, no livro dele sobre escrita criativa, ele fala que todo contista, todo escritor em algum momento é cobrado para escrever um romance. Então a minha ideia é que vocês se cobrem, né? Quem não é cobrado se cobre, para que de fato faça ou planeje fazer o romance, porque no mínimo uma aventura bastante interessante, né? E é claro, né, que é um tour de força, né? É um exercício de paciência, de organização, de organização mental, sobretudo, né? Mas parte do princípio, fundamentalmente, que você tem que entender a ferramenta do qual você está partindo, né? Que no caso é essa questão da cultura do romance. Carol, acho que poderia passar ali o pessoal presente, por gentileza. O escritor italiano Umberto Eco, que eu sempre cito, né, uma das minhas referências principais, juntamente ali com o Borges, né, muito falado na oficina passada, ele tem essa frase que eu acho muito sintomática do que é o romance, que parte do princípio da ideia do romance como algo escrito, né, como algo que é produzido, né, portanto uma obra artificial, né, artificial e artificiosa, que escrever um romance é um fato cosmológico. Na oficina passada que eu fiz, substituindo, né, um dos convidados que teve um probleminha ali e tal, eu até falei um pouco sobre isso, né, de uma maneira mais geral e tal, mostrando como o romance se organizou ao longo do tempo, aquela coisa toda e tal. Vamos partir um pouquinho daquelas informações que damos naquele momento anterior, para fazermos a nossa reflexão de hoje. Mas sempre partindo exatamente disso, né? Dessa questão da escrita do romance como fato cosmológico, ou seja, a construção de um mundo em que você é o Deus desse mundo, né? E nós sabemos, né, que o mundo tem que ser produzido de uma maneira lógica, crível, equilibrada. Se isso não acontecer, esse mundo desaba. E pode desabar por diversos motivos, né? Desde um asteroide, né, que vai atingi-lo, que pode ser um crítico, né? Um asteroide crítico, né? Pode ser a própria estrutura interna que não se sustenta e ao longo do tempo vai fazer com que esse romance seja esquecido. Isso pode acontecer também. E inclusive é o maior perigo que o escritor enfrenta, né? É o problema do seu próprio esquecimento, né?
É claro que todos nós seremos esquecidos em algum momento, né? Angústia de Ozymandias é isso, né? Nada perdura, né? Os impérios de 1000 anos duram 100, 200, se muito, 30 anos, 10 anos, enfim. Mas o escritor não pode partir desse princípio, né? Então ele tem que partir desse princípio mesmo, né? Do bom Deus que cria um bom universo para os seus personagens. E inspirados aqui no nosso querido Umberto Eco, né? E olha só, vamos aqui trabalhar com um princípio fundamental, que é o princípio da engenharia reversa. O que é engenharia reversa? A melhor maneira de você explicar isso é pela própria lógica cartesiana, né? Que é a lógica cartesiana, o discurso do método, né, do Descartes, ele parte do princípio que você pode desmontar ideias ou objetos ou qualquer coisa e não pode faltar nada, né? Pode sobrar nada. Todas as peças têm que se reconstruir perfeitamente. Se você não conseguir fazer isso, você não tem um método. É por isso que tem aquela brincadeira que se faz, né? Quando a pessoa está com algum problema, está com o parafuso solto. Né? Mas a origem é exatamente isso, né? Você tem que desmontar o objeto e remontá-lo perfeitamente. Se sobrar alguma coisa, o parafuso faltando, o parafuso sobrando, né? Realmente o método não foi bem sucedido, então, portanto, não é científico. A ideia de pensar em ciência mesmo, ciência da engenharia ou ciência enquanto método, parte exatamente disso. Você tem que saber replicar. Se você não conseguir replicar exatamente, você não consegue... Caiu aqui, Carol, e olhar aqui depois. Você não consegue... qualquer coisa eu posso até jogar nisso daqui, ó, se for o caso. Acho que perdemos Vou tentar a conexão aqui, só um segundinho, para que não percamos os slides. Tenta achar o... Vamos pegar o Wi-Fi do Fafal. Joga aí. Fafal, vem digitar a senha aqui, porque o nosso tá caindo aqui. Não dá senha, não. Digita aqui. E aí, pessoal? Oi? Bom? Beleza aí. Olha, nós estamos. Bom? Opa. Tudo bem? Igual quando o pessoal paga. Deu? Não sei por que não tá pegando o meu, né? Não. Eu acho que talvez porque o meu veio pra cá, né? Pode ser. Pega só em um. Cara, fiz uma ginástica. O Carlindomar conosco. O Cristiano que tá chegando. Opa! Será que o aparelho não está muito longe para pegar, não? Tem nada a ver não, né? Tem. Deixa eu pôr ele mais próximo aí. E aí, tudo bem, né? Jóia? Ué, tenta achar o meu aí. Carol, se você não consegue mesmo, porque eu já consegui em outras vezes. Só um pouquinho, gente. Me desculpe, as coisas acontecem, né? Só pra gente não perder os slides. Porque vai ter uma parte que vai ser fundamental visualizá-los. Ah, o Emerson está no hospital, né? Emerson? Tá acompanhando. Não é. Não Deu aí, foi? Não. Foi. O da UPA na internet. Ah, tá. Deve ser porque não está naquele modo. Deve estar só no... Não, tá sem internet total. Cara. Não. Eu tô falando do celular do roteador. É porque eu tô roteando o meu tablet lá. Será que ele não tá permitindo dois? Deixa eu Vou tentar desligar. rotear o meu, peraí. É verdade. Atenção. Isso. Então vamos rotear. Tchau, pessoal. Tchau. Quer tentar mais uma vez? Não, tá tranquilo. Desliguei lá. Obrigado. Não precisa não. Valeu. Muito obrigado. Estão resolvendo aqui, gente. Coisa técnica. Internet no centro. Nós estamos sempre usando o 5G, né? 4G.
Mas o problema disso aí é o 5G que tá. Meu que tá dando 4G mais. Mas era Oi, né? Passou setinho. Tá A pior gente ainda. comentou aqui, né? É Conversa com A Oi era na Catedral, Tia Júlia, incrível. Sim, Parece. dois são grandes livros. Pô, tem hora que pega assim. O Vargas Llosa é o rei da elegância narrativa, né? Giancarlo conosco, Giancarlo. Pra quem não sabe, o Giancarlo é bombeiro, hein? Pensem aí o que vocês acharem conveniente com relação a isso. Quero fazer uma ótima pesquisa de pós-graduação. Ordem, você tem mandado alguns livros, você tem comentado, tem um tempo, eu tinha lido parado, aí sabe para hoje eu vou ler hoje. Ah, não, bom comentário, inclusive, assim, na verdade, o que nós vamos focar mais no Tortarado, vocês vão ver depois o motivo, mas aqueles outros, o próprio Pedro Foucault, que eu estou com eles aqui, o Jogo da Amarelinha, vão ser livros para pensarmos, né, algumas coisas, né, mas o que nós vamos realmente dissecar e jogar na mesa é o Tortarado. Línia conosco, obrigado, Línia, direto da Argentina. Então, falar nisso, quem que é bombeiro, amigo? É o Giancarlo. Conectou. Quem se lembra lá do Fahrenheit? Bombeiro é um professor perigoso, hein? Ah, é? Não, mas esse aí gosta de livros. Você lembra, Taigá, que o Fahrenheit ele queimava gente, queimava lixo. Queimava livros, né? Eu denuncio assim, lá e tocava Só retomando aqui, gente, um minutinho. Bom que o pessoal está chegando. Fernando conosco também. Obrigado, Fernando. Vou até deixar aqui em cima da mesa. Beleza. Vamos voltar aqui com a... Boa noite, Enio. Boa noite. Obrigado pela presença. Olha, tudo bem? Pessoal chegando aí. Ah, é bom demais. Tudo bem? E aí? Tranquilo? Opa, voltamos aqui, pessoal. Então, olha só, estávamos aqui na engenharia reversa, chegou aqui um engenheiro, né? Que é o Carlinhos Domar, que ele entende bem disso. Mas o que eu falava era o seguinte, a importância de, enquanto o método científico também, né, e o Enio físico, o outro que entende bem disso, a ideia de que nós temos que ter uma noção clara, né, da construção e reconstrução desses objetos para que seja de fato um método, né? E a engenharia reversa serve para isso. Quando pegamos um objeto, que pode ser um livro, né? A minha proposta é que seja livros, romances no caso. Temos que tentar entender como que ele funciona para que possamos fazer o nosso. Então, a minha proposta é essa. Pensando em escrever um romance, pensando na estrutura que o romance pode e deve ter, vamos pegar um exemplo, ou dois exemplos, três exemplos, se for o caso, né? Focando em um particularmente hoje, né? Mas falando de outros, né? Que vocês vão ver como vamos tratar disso ao longo do dia, possamos pensar em como faremos o nosso. Então, Carol, por favor. Grazi conosco, boa noite. Vou dando boa noite pro pessoal, tá? Olha só, esses são os passos da engenharia reversa, né? Isso foi muito importante até para o Ocidente, né? Porque os romanos dominaram os oceanos, porque eles capturaram naus, né? de reinos inimigos, reinos adversários, né? E reconstruiu ali e aprenderam a fazer, fizeram melhor, né? E conquistaram o mar Mediterrâneo, né? Então tentemos fazer isso, né? Então nós temos aqui o método para chegarmos no código fonte, né? Boa noite, Eva. Olha só, mas antes disso, Carol, quando eu fizer assim, você vai. Vai lá, pode passar. Vamos
Beatriz Omec conosco. Boa noite, Beatriz. Vamos falar um pouquinho sobre questão conceitual, tá? Isso aqui é o livro, no caso é a primeira versão, esse livro tem duas versões, em que o Mikhail Bakhtin, ele analisa a obra do Dostoiévski. Não vamos enfocar aqui muito naquela questão da história do romance, porque isso fizemos numa oficina passada, e a minha ideia aqui é que seja sempre cumulativo, né? As informações de uma sejam usadas para as outras e tudo mais, para chegar ali no final com um corpo de informações que seja coerente, né? Que tenha um determinado peso, mas pensando nesse peso em termos do conjunto. Tá? Bom, pulando essa etapa da história do romance, vamos aqui para, digamos, o seu final, né? Que é aquele momento do século XIX, para muita gente é o final, né? A época modernista já é uma outra aventura desse período, em que o Mikhail Bakhtin, ele analisa o romance como uma peça eminentemente polifônica. O que era o romance antes? Vamos tentar entender. O que nós chamamos de romance, ele existe, vamos dizer, grosso modo, veremos exemplos disso aqui, até mesmo antes de Cristo. Podemos chamar de romance, mais ou menos como se chama o futebol, aquele esporte estranhíssimo que se jogava nas cidades italianas, que as pessoas andavam com a bola nos braços e empurravam todo mundo e tudo mais. Vamos fazer essa aproximação para tentarmos entender a lógica aqui. Tá? Então, o que se fazia nesses períodos poderia ser romance também. Agora, o romance como gênero, ele se estabelece de fato no mundo burguês, porque o romance depende de uma série de lógicas sociais, e uma delas é a questão da difusão, né? Da escrita enquanto produto popular, né? Então depende também da imprensa e tudo mais. Grande parte dos romances que nós conhecemos hoje como clássicos foram publicados como folhetins. Já falamos disso também em outros momentos, né? Então era um capítulo num dia, outro capítulo no outro, então como se fosse a novela de hoje, né? Que as moças casadoiras, né? Elas liam ali e tudo mais, o Zé de Alencar, aquela coisa toda, então, Machado de Assis também, Quincas Borba, Quincas né? Borba foi um no também. jornal. Sim. O único da trilogia que não foi o Dom Casmurro, né? Todos os outros foram e adaptados depois quando viraram livros, né? Gente, por falar nisso, quem quiser, o Kalindomar foi o primeiro, quem quiser fazer comentários, fiquem à vontade, tanto no chat quanto aqui presencialmente. Mas olha só, o que o Bakhtin observa? Ele observa que o romance, enquanto gênero, ele se estabelece em seu auge, né, como uma obra de arte da era burguesa, né, e por definição polifônico, ou seja, de muitas vozes. Quando você trabalha com a ideia do conto, até pelo tamanho, né, que ele tem, às vezes é difícil você trabalhar com vozes múltiplas, né, ou narrativas mais complexas, mais enviesadas. Porque senão virou uma novela, né? Virou uma novela. Deixa de ser um conto. Um Belino conosco, né, inclusive com a melhor camiseta que eu vi nos últimos dias, uma homenagem ao lendário professor Girafales. Espero que isso não seja uma indireta. Talvez. Talvez. Isso aqui. Mas olha só, vamos tentar entender o que é isso, tá certo? Vamos ver aqui, olha só. Romance monológico é a voz do autor que domina todas as outras. Há um centro do discurso, consciência que submete as demais. Isso aqui tem a paginação aqui. Então, praticamente, é aquela narrativa romanesca, clássica, começo, meio e fim, que você não se perde e tudo mais. Um bom exemplo disso é o Alexandre Dumas, por exemplo, né, que, voltando a Umberto Eco, né, ele tem uma definição para Alexandre Dumas que eu acho maravilhosa, que ele escrevia esses romances a partir de narrativas e diálogos de empreitada, né? Ele descreve os personagens do Alexandre Dumas como dois vagabundos conversando em um elevador. O que significa isso? Significa que os personagens entram no elevador, conversam de alguma maneira ali, que apresentam o tema, o romance e tal. Um deles sai do elevador, ele caminha 3 passos, ele encontra outra pessoa e repete aquele diálogo que ele teve no elevador. Por que isso acontecia? Porque as pessoas não liam o jornal todos os dias, né? Então ele tinha que ficar inteirado do que estava acontecendo. É mais ou menos o que acontece na novela hoje, né? Você passa 6 meses sem ver, 6 meses não, porque a novela acaba em 6 meses. Umas 2 semanas sem assistir. Celso Gilberto conosco. Ademir, Oi. só um registro aí, eu não sei se você viu, talvez já tenha até falado.
eu cheguei no início e falei, de volta aí. Sim, exatamente, eu ia registrar, lendário de Lourenço conosco, oficineiro, então uma grande honra para mim. Celso Gilberto acabou de entrar também, né? Então é uma coisa que está ficando... Você sabe que o Edivaldo vai nada. Sim, sim. Quando ele vai a alguma coisa... Quando ele vai em alguma coisa, porque ou tem a lenda ou é uma coisa muito séria, né? Ou um ou outro. Então, aumenta a minha responsabilidade aqui. Para quem não sabe, o Edivaldo é um livro, né? Olhando, que foi pegado antes de tempo atrás, o autor, vocês vão ver, e depois o Edivaldo teve depois. Exatamente, uma de nossas lendas. Então agradeço muito, Edivaldo. E... O único homem que ficou rico com o livro, né? É verdade. É verdade. Best-seller, né? O que é o Centopédia Neon, inclusive. Aliás, para quem não sabe, eu briguei uma vez sério com o Carlos Livre por conta do Centopédia Neon e fizemos as pazes depois por conta do Centopédia Neon. Um dia contamos essa história. É porque demoraria 5 horas para contar. Mas vamos lá. Isso tem 20 anos, gente, praticamente. Nem tanto, né? Tem uns 15, né? Mas vai lá. Então nós temos esse momento da narrativa monológica em que o que importa é contar a história, né? Então você não pensa tanto em camadas, você não pensa tanto em construção de psicologia e tudo mais. Tudo isso muda ao longo do século XIX, quando temos aquele grande ciclo romanesco que vai incluir desde a Jane Austen, né, que dá todo outro peso para aqueles romances das moças casadoiras que nós falamos, então, que o próprio Harold Bloom a considera como gênio, e de fato né? Balzac, né, que ele faz aquela crônica da vida francesa, dando toda uma dimensão, e a coisa vai, e Dostoiévski, Tolstói, e por aí vai, e chega no século XX com toda aquela sofisticação do modernismo, né, e sendo que talvez o grande herdeiro dessa tradição do século XIX seja o próprio Proust, mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas o que caracteriza essa segunda fase do romance? É a ideia da polifonia, né? Então, que tem um segundo elemento aqui no slide, que é a multiplicidade de vozes, triunfando, né? O autor muitas vezes fica de lado. É quando começa a aparecer, por exemplo, narrativas em primeira pessoa. Esse romance, esse sistema monológico, obrigatoriamente o narrador é onisciente. Né? Onisciente, exatamente, onisciente. Porque, embora tenha existido experiências anteriores, né? Mas a grande tradição em torno disso, porque, gente, é uma coisa importante, em literatura e em nada, nem no esporte, nem em nada, nem na vida, as exceções podem ser consideradas como algo à frente na paisagem. Exceções são exceções. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, Tristan Shandy, por exemplo, que foge do romance monológico, embora cronologicamente seja anterior, mas é uma exceção. Estamos falando aqui do que dominava o cenário, certo? Então, o que pode ser identificado como esse romance polifônico surge no século XIX, né? E ele vai dominar o que se considera esse gênero, tá? Então, o que nós vamos pensar aqui vai partir disso, tá? Quando vocês estiverem pensando no romance de vocês, porque o meu desafio é exatamente esse, né? Quem aqui tem um romance sendo preparado? Que a Lindomar tem. Isso eu sei. Tentando. O Belino ali... Tem também. Tem também. Não, o Belino tem vários. Né? Sim, então... E eu convido vocês para, num outro momento, hoje ainda, né? Se tivermos oportunidade, mas na próxima semana, tratarmos dos romances que vocês vão nos propor. Então, olha só, tem esses dois modelos aqui. O que caracteriza o romance polifônico, né? Primeiro, essas vozes conciliadas. Quando eu falo conciliadas, são vozes que podem se sobrepor, são vozes que podem vir uma depois da outra. Pode ser vozes que se misturam. Por exemplo, tem um romance que eu acho absolutamente genial, já do século XX, que é o Pedro Páramo, que em alguns momentos ali você não sabe quem está falando, quando está falando, porque tem a questão do tempo também, né? O tempo ali se mistura. Em alguns momentos, os narradores, os personagens, eles perguntam quem que está falando. Eles mesmos não sabem, né? O autor dá pistas, né? E sabendo depois que é a cidade fantasma, aquela coisa toda, tal, mas são essas vozes que se imbricam ali. Seguindo aqui, a polifonia de voz em luta e interiormente cindidas. Isso é uma coisa importante também, porque uma das características desse romance
polifônico vai ser essa necessidade de tratar do conflito interno do personagem. Porque o romance, enquanto um objeto do mundo burguês, ele quase sempre trabalha com a ideia do indivíduo indo de alguma maneira contra esse bloco monolítico que é a sociedade que vem contra ele. Kafka é isso. Pode ser a burocracia, pode ser a família, pode ser o peso das responsabilidades. Na oficina do Melino ele tratou disso brilhantemente, falando da metamorfose, né? Próximo elemento aqui. A própria polifonia enquanto ocorrência de interação de consciências isônomas e interiormente inacabadas. Sempre lembrando que nós não somos figuras acabadas, né? Nós somos pessoas falhas, com exceção do Pelé, obviamente. Até quando ele errou o gol, ele errou de maneira bonita, né? Mas como ele voltou para o planeta dele em 78 e deixou aqui o Edson, né? Até o Edson também é falha, né? E isso é uma coisa fundamental, e vamos falar disso no romance que nós vamos analisar hoje detidamente. Porque se você tem um personagem que ele é excessivamente perfeito, ele não tem arestas, é um personagem que, por definição, ele é problemático. Chato, problemático. E só existe um personagem que é assim e funciona na história da literatura ocidental e é considerado não literatura. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, depois me digam quem é. Existe só um. Todos os outros personagens da nossa literatura, inclusive esse é mais oriental do que ocidental, para falar a verdade, precisa ser falhos, porque o ser humano é falho, né? E um grande, eu até falei isso em outra oficina, mas um grande problema que você, escritor, tem que resolver quando você estiver escrevendo seu romance. Pessoal, de novo, eu vou estar o tempo todo, quando você estiver escrevendo seu romance, porque a ideia aqui é que você escreva o seu romance pensando em problemas que nós estamos levantando. É você não ter pena do seu personagem. Se tiver que matar, mata. Se tiver... matar a velha. Exatamente. Você não ia matar a velha. Você pediu para matar, eu matei. Olha só, eu vou aproveitar assim, o Kalindomar, porque eu acho que é um exemplo interessante. Se você me permite comentar, Kalindomar, o Kalindomar, gentilmente, há algum tempo, ele me passou um manuscrito que ele estava produzindo e tal. Leia e tal. E, enfim, eu dei algumas sugestões. E uma dessas sugestões é que ele matasse um dos personagens, né? Porque ajudaria a enriquecer o personagem e a trama, né? E ele acabou de me informar aqui que ele fez isso. Porque nós não podemos ter pena do personagem. Se você tem pena do personagem, seu personagem é um personagem oco, né? E você parte de um princípio totalmente equivocado. Então, gente, dito tudo isso, eu quero propor para vocês um exercício aqui que é o seguinte. Vejam este livro aqui. Eu falei pra vocês que a Jéssica, eu nunca matei ninguém. O bom de você ser o deus do seu universo, Jéssica, é que você pode ter essa chance. Inclusive, o Jorge Amado fazia muito isso, né? Ele colocava personagens de gente que ele não gostava no livro só pra poder sacanear, né? Então, é uma boa. Mas é aquela coisa, você não pode virar um psicopata também, Jéssica. Você tem que matar se tiver sentido na trama, né? Porque senão você vira, né? Vai saber, né? Vira o Mirizola, exatamente. O Mirizola, ele não tem pena do personagem de um tanto, né? Que ele também, enfim. Mas olha só, gente, Petrônio, diga. O Mirizola pegou todos os amigos que eram amigos na época, transformou os amigos do personagem. Isso. Todos inimigos hoje, todo mundo. E cada um descreveu de uma forma mais depreciativa possível. Eu só quero saber, na verdade, quando nós vamos entrar no rol dos inimigos do Mirizola, né? Inclusive, ele foi muito gentil recentemente, que ele me pediu desculpas por uma entrevista que ele deu. Ele disse que não, eu fui muito grosseiro com você. Não foi não, Mirizola. Fica tranquilo. Mas essa coisa de ser inimigo do Mirizola é inevitável. Reinaldo já falou isso. Não, é inevitável, eu diria que é uma honra, né? Por exemplo, eu sou muito honrado porque eu fui xingado pelo professor Olavo de Carvalho, né? Então, eu tô lá no hall dos xingados pelo Olavo, né? Então tá bom, tá ótimo. Gente, mas olha só, Petrônio, né? Para quem não sabe, o Petrônio, ele era o árbitro da elegância da corte do Nero, né? O famosíssimo imperador Nero, que incendiou Roma e tal. E é atribuído a ele, não se sabe se ele escreveu de fato ou não, este livro aí, que é o Satiricon. Satiricon, Larissa Martins conosco, muito bem-vinda, Larissa.
O Satyricon, ele é a rigor um romance, porque as figuras, os personagens se mantêm ali do começo ao fim, é inacabado, né? Esses textos dessa época, tal, muito difícil que eles sejam completos e tudo mais, né? A própria Guerra Gálica não é, mas enfim. Então se atribui ao Petrônio, que é essa figura, que era uma figura importante da corte do Nero, a escrita desse romance, que fala basicamente sobre dois estudantes romanos ali e as suas aventuras. Tem até um episódio muito famoso, que é o banquete de Trimalchão, que era um ex-escravo que fez fortuna. Enfim, esse romance ele é muito importante para se discutir as estruturas romanas, né, como que elas se organizavam e tal. Para historiador é maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vamos ver aqui o índice deste livro. Repare aí, o que nós temos? Mestre Agamenon, o bordel, um episódio em que eles passam ali, obviamente, pelo bordel, tal. Tem aí logo abaixo o banquete que eu comentei, Guitan, tal. Enfim, são vários episódios. Nessa experiência, que é considerada por muitos críticos como a primeira experiência narrativa em prosa, né, vamos dizer assim, com o método que se tornaria depois o método tradicional dessa narrativa em prosa, ou seja, o que se escrevia antes era o quê? Era a poesia, os poemas épicos, que eram narrativos também, mas a partir de uma outra configuração. Um poema de Homero é muito diferente, né, dessa narrativa de Satyricon. Aqui de fato é o próprio Gilgamesh, que o Melino também trabalhou, que é de fato poesia épica e tal. Aqui não. Aqui tem uma outra característica. E o título desse livro, ele é sintomático, na minha opinião, por ser Satyricon, né? Ou seja, a ideia da sátira já está estabelecida ali, e que, na minha perspectiva, Baiano comentando aqui, fez a gente endoidar de vez, sim, o Satyricon do Fellini, sobretudo, né? A adaptação para o cinema que ele fez. Mas a impressão que eu tenho é que o Petrônio, ou quem quer que tenha sido o autor, ele pode ter escrito o Satyricon exatamente como essa sátira, né? Essa vulgarização, digamos assim, dessas narrativas épicas que existiam, né? Porque você contava uma história, e geralmente aquela história com todo aquele vigor, né? Toda aquela força, tal, os grandes heróis. Então o que ele traz aqui? Ele já traz essas figuras falhas, né? Esses dois estudantes são duas figuras absolutamente patéticas. Quem leu aqui Satyricon, o Baiano com certeza, né, pelo comentário que ele fez aqui, percebe isso com muita vivacidade, né, assim, e tem um elemento de humor muito grande também, né. O Aran falou disso na oficina passada, e neste livro isso transparece bastante. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: nessas primeiras experiências narrativas, que da mesma forma que chamamos aquele esporte estranhíssimo praticado pelos italianos nas ruas da Itália de futebol, que obviamente não é o futebol que nós conhecemos, né? Podemos chamar isso de romance, esse modelo de romance que se tornaria o romance burguês posteriormente, que também não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, a coisa já está lá, né? Os elementos principais já estão lá. Vamos dar um salto cronológico aqui, mostrando isso daqui, já indo para a Idade Média, saindo do mundo antigo, né, do mundo romano para a Idade Média. Isso aqui é um romance que eu tenho particular interesse por ele, porque, para quem não sabe, né, não tem essa informação, eu sou medievalista, né, mestrado, doutorado, tal, todos foram pesquisas que tinham a ver de alguma maneira com a literatura arturiana, né, então acabei me aproximando muito desses livros, particularmente da vertente ibérica, né, mais espanhola, portuguesa, mas, enfim, toda a tradição me interessa. E esse aqui é um livro que podemos dizer que cristalizou o que chamamos de mito arturiano hoje, né? Eu tenho outra oficina, caso alguém se interesse, podemos até ver uma possibilidade de dá-la aqui, em que eu falo sobre toda a tradição arturiana, que ela começou ali no século VI, tal, foi se desenvolvendo ali no romance de gesta, em versos, medieval, tal. Só que ele acaba chegando ali no finalzinho da Idade Média,
né, com um corpo de informações muito grande, eram muitas informações, e que faltava unidade. Então você tinha a tradição do Chrétien de Troyes, você tinha a tradição portuguesa, do ciclo francês também, quer dizer, havia uma série de a Vulgata e prosa também, uma série de narrativas que muitas delas não se conjugavam, né? Então, o que o Thomas Malory fez? Ele pegou todas essas narrativas, né, e colocou-as de maneira coesa em um livro só. O resultado disso é A Morte de Arthur, né? Ele inclusive incorporou algumas narrativas que não faziam parte inicialmente deste plano, né? Por exemplo, Tristão e Isolda. Tristão e Isolda era uma história isolada, que já havia uma tradição de fazer parte daquele universo, mas ainda não havia algo que consagrou isso. Foi consagrado aqui no Morte de Arthur. E eu vou tomá-la como exemplo dessa narrativa romanesca medieval. Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ler, porque está pequenininho, né? Nem aqui no chat, nem aqui, mas dá para ter uma ideia que são títulos explicativos. Eu vou ler um aqui, só para vocês terem ideia. Olha só, capítulo 1. Como Uther Pendragon mandou chamar o Duque da Cornualha e Igraine, sua esposa, e de sua partida repentina. Reparem que é uma explicação do que vai acontecer. Então, isso aqui é o início do ciclo arturiano, né? Quando o Uther Pendragon, o pai do rei Arthur, né? Ele conhece a Igraine, fica absolutamente louco por ela e entra numa guerra com o Duque da Cornualha para tomá-la como esposa. E, obviamente, né, o rei Arthur será gerado nesse momento. Mas repare o seguinte, o que é importante nesse momento. Opa. Diga, querido Marcos. Vou fazer uma perguntinha rápida. Diga. Você acha importante hoje você fazer um romance, tipo assim, essa explicaçãozinha aí do capítulo, você não acha que é meio datado? Assim? Aí que tá. Eu estou percorrendo o caminho aqui para vocês entenderem. Não sei, eu estou te falando assim, no romance de hoje. Isso foi feito, mas foi feito dentro de um contexto. Nós vamos chegar lá. Eu vou explicar, responder essa pergunta daqui a mais ou menos 15 minutos. Certo. Se eu não demorar. Talvez, acho que vai ser mais que isso. Tudo bem. Mas a sua pergunta é válida e a minha ideia é realmente chegar nela. Então, olha só, então o que nós tínhamos ali no mundo antigo? Essas experiências narrativas, da Satyricon e tal, em que são contos que se conectam porque são os mesmos personagens. Certo? Não é uma grande narrativa. Nessa tradição medieval, e aqui já estamos falando de prosa mesmo, né? Não um romance de gesta, que são aqueles romances em verso, você tem essa grande estrutura e a maneira como ele é organizado a partir, né, dessa explicação já no título. Então vamos ver um outro aqui só para fechar. Então olha só, vamos ali lá na frente, da morte do rei Uther Pendragon, que é o capítulo 4. Vamos lá pegar o capítulo 15. Anda ainda sobre a mesma batalha, descrevendo a batalha que começou no capítulo anterior. Capítulo 20. Como o rei Pelimor tornou o cavaleiro Arthur e seguiu a besta que ladrava, e como Merlin se encontrou com Arthur. É aquele momento em que um inimigo do rei Arthur reconhece a nobreza dele e o consagra rei. E no caso aí, fazendo com que toda a corte fizesse o mesmo. Gente, mas o que eu quero chamar a atenção é isso, né? Então, aí nós temos agora uma narrativa que ela é teleguiada. Então você entende o que vai acontecer no capítulo, no título. Por que isso? Porque as pessoas, elas eram, em sua maioria, analfabetas, né? Então, quando havia aquelas leituras públicas muito comuns nas cortes europeias, e não só nas cortes, mas também em feiras, em portas de igreja, catedrais e tal, você tinha ali o leitor, né? Ele pegava lá o manuscrito que leria no dia e tal, e vou falar sobre isso, e anunciaria, né? E obviamente não daria para ler o livro todo, né? Então era de certa forma também um folhetim, então era uma espécie explicativo do que iria acontecer. Vejam que o romance, que é considerado tipo o nascimento do romance tal qual nós o conhecemos, porque ele já é autoconsciente, porque Satyricon é uma sátira, né? Sátira das tradições anteriores, geralmente está no título, né? Em versos e tal. O Don Quixote não, o Don Quixote já é uma coisa diferente. Embora ele seja uma sátira também, mas ele parte
de algo mais sofisticado, né? Porque fala de uma pessoa que enlouqueceu em função do fato de que leu demais, né? Ele leu demais, leu livros demais, ele quis ser um cavaleiro porque leu sobre cavaleiros, né? E passou a percorrer o mundo, enfim, pensando que é um cavaleiro, enfrentando moinhos de vento, aquela coisa toda, pensando que são gigantes. Não vamos nos estender muito nisso porque todo mundo conhece a história. Já comentei em outro momento também, vou retomar aqui rapidamente, que Don Quixote é tido como o romance iniciador dessa tradição que nós estamos falando hoje, porque foi o primeiro momento em que o ser humano está sozinho. Você não tem Deus e você não tem os deuses. É o Don Quixote enfrentando as vicissitudes do mundo. Ou seja, quando ele recebe uma pancada, ele recebe uma pancada mesmo. E nós sentimos, ele passa o romance todo com dor, né? Não consigo me levantar, tá difícil, não sei o que e tal. Por quê? Porque ele está sozinho, e é o ser humano falho, o ser humano com o corpo em falência, né? Não é por acaso que ele spoiler com mais de 500 anos, não é spoiler, ele morre no final, obviamente. Mas reparem na estrutura que o Don Quixote tinha. O que nós vamos pensar hoje aqui, gente, parte muito dessa ideia das estruturas, tá? Reparem que já tem algo um pouco diferente, né? Porque já tem um elemento autoirônico, um elemento autoconsciente e tal, mas a maneira de apresentação ainda é a apresentação medieval, que era o que as pessoas estavam acostumadas. Então vai ter a coisa de chamar o personagem como a figura da triste figura e tudo mais, né? Mas isso é no outro registro, tá? Mas está nascendo aqui. Reparem então que o Don Quixote ele é essa divisão, né? Você está saindo de uma coisa e passando para outra. Você está enterrando a tradição e começando uma outra tradição. No caso, essa tradição do ser humano sozinho no mundo. E chegamos agora, dando grandes saltos, obviamente, né, na grande tradição do romance do século XIX. Né? Coloquei aqui o Tolstói, mas poderia ser outro, poderia ser o próprio Dostoiévski, né, que nós vimos lá atrás, né, e ele foi o personagem estudado pelo Bakhtin, né, para estabelecer essa ideia da polifonia, essas múltiplas vozes estabelecendo o romance. A Anna Karenina, ela assim, é um romance muito grande, muito caudaloso e tudo mais, e que muita gente me fala que conhece a partir das adaptações cinematográficas. Só que tem um detalhe curioso, que todas as adaptações que eu conheço, provavelmente, talvez tenha uma lá na Rússia, né, que não chegou até aqui, que possa ter resolvido esse problema, mas sempre foca na trajetória da Anna Karenina e não foca na trajetória do outro personagem lá, que é o verdadeiro, é o co-protagonista com ela, né, que é um escritor, né? E que tem uma trajetória, vamos dizer assim, romanescamente positiva, né? E eles têm mais ou menos, tanto que a Anna Karenina, né, ela morre, spoiler, com mais de 100 anos não é spoiler, né? Ela morre faltando um bom pedaço de narrativa ainda, né? Assim, falta muita coisa para seguir ali, e é exatamente porque ainda falta uma história para se resolver, que é desse outro personagem. Mas olha só, o que nós temos aqui agora? Nós temos os grandes ciclos narrativos que eles se organizaram fundamentalmente assim: parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e por aí vai. E são grandes blocos. Eu vou dar um exemplo cinematográfico aqui. E esse aí não explica. Não explica, são grandes blocos narrativos, né? Então você tem um grande enredo, né? E isso em toda a tradição. Isso vai Dostoiévski, Balzac, é sempre assim. Essa tradição ela se fundamenta nessa estruturação que ela é narrativa, daquela narrativa clássica que nós falamos, porém, quando eu digo narrativa clássica, é com começo, meio e fim bem determinados, mas que procura ter uma dimensão psicológica do personagem muito considerável. Tá? Então, o grande peso é isso, e que vai se multiplicar ainda mais no século XX com o modernismo e toda aquela tradição que nós conhecemos. Fala, Carolina. Miserável também é mais ou menos assim. Miserável, está, sim. Vários livros dentro de um grande livro. Exatamente. E, inclusive, partes.
Inclusive, Os Miseráveis é um exemplo interessante, porque, indo um pouco para a teoria da história, que eu não vou me alongar muito aqui, porque já é uma outra narrativa, existe um crítico literário que ele é muito usado para pesquisar história, que é um cara chamado Hayden White, e ele analisa, enquanto objeto de estudo, a Revolução Francesa, que é muito citado nos Miseráveis. A tatuagem do personagem e tudo mais e tal. E ele fala de tropos interpretativos. Então, por exemplo, existe o tropo do drama, existe o tropo da tragédia, existe o tropo da ironia, da comédia. Então, você consegue contar a mesma história, no caso ele se referindo à Revolução Francesa, a partir de tropos diferentes. Mas por que isso? Porque você pega blocos narrativos fechados e a partir dali você consegue estabelecer uma narrativa coerente em si, né, com começo, meio e fim, mas que se engloba num outro maior. Vou dar um exemplo aqui. Se você pegar, por exemplo, a trajetória do Napoleão dentro da Revolução Francesa, ela é isolada. Ela pode ser contada isoladamente. Se você pegar a narrativa do Robespierre, ela pode ser contada isoladamente. Se você pega só o período do terror, pode ser contado isoladamente. Né? Para, por exemplo, os revolucionários, o período do terror tem um caráter. Né? Pense isso para o nobre. Né? É a tragédia. Para o mesmo revolucionário ali é um drama. Por quê? Porque é o grande drama da conquista, né, que eles estão realizando e tudo mais e tal, para chegar ali no grande momento apoteótico da Revolução Francesa e tal. A própria tomada da Bastilha, né, pode ser o final de uma narrativa que se desdobra durante décadas ali da desagregação e da perda de poder e tudo mais ali dos Estados Gerais, do fim do rei. Você consegue contar a partir desses recortes. Mas é isso, assim, mas são grandes blocos narrativos. Toda a tradição romanesca do século XIX se fundamenta nisso. E você pode ir desde uma narrativa menor, né, do José de Alencar, por exemplo, né, até um grande romance épico como é o Ana Karenina. E eu dou um exemplo até melhor do que isso, para mostrar essa questão da polifonia. Quem leu aqui Guerra e Paz vai se lembrar de uma batalha em particular em que ela é narrada pelo ponto de vista de Deus. Não sei se vocês se lembram disso. Do alto. Assim. Isso acontece muito por conta da maneira como o Tolstói organiza a narrativa e a maneira como ele... cada começo de capítulo ele faz uma reflexão sobre história. Se você pegar Guerra e Paz e recortar só o começo de cada um dos capítulos, das partes no caso, né, você vai ter ali um tratado sobre história. Por quê? Porque o que interessa para ele é a reflexão sobre história. No caso da Ana Karenina não. Ana Karenina não. Você tem ali um estudo de personagem. Já é a grande dimensão do humano. É uma outra coisa. Né? Embora, né, os dois modelos feitos de maneira absolutamente genial, que falamos aqui do Tolstói. Cristiano Deveras chegando nessa explicação feita da mesma forma no começo do capítulo do Meridiano. O Meridiano de Sangue é um excelente exemplo. Muito bom. Bem lembrado. Falando de Meridiano de Sangue, o Carlos fica mais atento ali. Inclusive, vou até aproveitar essa deixa para citar outra coisa que se refere ao Carlos, e ia falar isso alguns minutos atrás. Os filmes do Poderoso Chefão, eles têm, que é um dos filmes preferidos do nosso querido Carlos William aqui, eles têm uma característica muito interessante que os títulos deles são Poderoso Chefão parte, Poderoso Chefão tal, e Poderoso Chefão parte 2 e depois parte 3, que isso não era usado em cinema, porque era um registro literário. E quando foi usado em cinema foi uma coisa que muita gente achou estranhíssimo, tal, mas deu uma dimensão épica e de alguma maneira romanesca que não tinha antes, apesar do livro do Mário Puzo, que inclusive é um livro muito, muito do mais ou menos, né? Que o Coppola transformou numa grande obra-prima. Você ia falar alguma coisa, Carlos? Você ligou o microfone? Não. Só ia te dizer que o Belipe que está aí concorda comigo que você falou dos maiores filmes. Não é um dos maiores. É um filme que não precisava nem outro filme ter sido feito depois. Algumas pessoas falam isso. Inclusive a Susan Tog fala que o cinema morreu nos anos 70, né? Vamos falar sobre isso depois em outro momento. Gente, olha só. E por falar em morte, nós chegamos aqui no cara que para muita gente enterrou o romance, né? Que é o nosso querido James Joyce.
E como já ficou provado, né, eu fui sócio do James Joyce até os 22 anos, né? Depois aconteceu alguma coisa muito estranha e nós ficamos completamente diferentes, né? Eu não sei o que é. Mas fizemos até enquete já, né? Duas fotos, uma dele com 12 anos e uma minha com 13 anos, né? E minha mãe errou, pra vocês terem uma ideia. Quem era quem. Mas em todo caso, tem sempre aquela coisa, né, do que não, a literatura moderna matou o romance e tudo mais, tal. Eu acho isso sempre questionável, né, porque os romances estão sendo feitos aí, né. Mas o que talvez tenha ficado patente é a ideia do limite da linguagem, né? Então a linguagem chegou em um limite, e nem foi com Ulisses, inclusive. A linguagem chegou em um limite, talvez, com o Finnegan's Wake, também do James Joyce, né? Que aí é o experimentalismo, né? Levado a uma condição talvez impossível, né? de ser superado. Talvez tenha aqui o Catatal no Brasil também, né? que se aproximam bastante disso. Limite em que sentido você fala? O limite da linguagem é pelo seguinte, eu nem trato disso aqui, mas aproveitando que você se perguntou, o século XX ele foi dominado por um duelo, por vários duelos. Tem um duelo das artes plásticas, por exemplo, que foi entre o Duchamp e o Picasso, por exemplo. Tem o Duchamp ganhou, aliás, porque a arte ela caminhou não para a desconstrução que o Picasso propunha da arte clássica, mas para a ideia da arte enquanto proposta estética, não mais tão ligada à forma. Mas isso é outra discussão, quem quiser discutir isso depois nós podemos falar. Na literatura foi entre Joyce e Hemingway. Então de um lado você tem a narrativa que ela é enxuta ao limite, que vai inspirar vários autores importantes hoje, Paul Auster, Roth, enfim, toda essa tradição dessa narrativa novelesca americana está muito ligada aí. Tudo você até fala, né? Ou a pessoa é meio Ulisses, ou Ulisses não, James Joyce, ou meio Hemingway. Exatamente. É como se fosse uma divisão. É uma divisão, porque de um lado você tem a ideia de que a literatura é sobretudo, e nunca deixou de ser, contar histórias, que é o Hemingway. Eu acho que eu sou meio Hemingway. Você é mais Hemingway, claramente. Assim. Enquanto que do outro lado você tem os artistas que eles procuram o limite da linguagem, até onde a linguagem consegue ir. Me parece que, com exceção de quando você é um grande narrador que trabalha com o corte de maneira genial, que é o caso do Hemingway, que é o caso aqui no Brasil do Graciliano Ramos, tudo mais, a coisa do corte ao extremo, mas de maneira genial, interessante e tal. O ideal é sempre o meio termo. Né? O Osmanis também era um cara que cortava muito. Sim. Chegava a linguagem perfeita. A linguagem perfeita enquanto lapidação. Isso, lapidação de estilo. Que é o caso do Rufo, tem vários casos. O próprio Bode também é meio isso. Né? Mas enfim, então você tem de um lado essa coisa da narrativa totalmente descarnada e do outro lado a busca pelo limite da linguagem. Obviamente, em termos de mercado, o mercado de best-seller, né, surgiu aí como basicamente uma espécie de vulgarização, né, do que seria aqueles romances tradicionais do século XIX e tudo mais e tal, que tinha uma função social também, nós sabemos disso, mas virou outra coisa, caiu para uma outra tradição, embora complementar dessa que nós estamos falando. Mas o experimentalismo ele existe ainda, temos aí o Foster Wallace, que é um exemplo disso, Thomas Pynchon também, que é um exemplo disso, mas de modo geral, o próprio Cormac McCarthy, que o Christian De Vera citou aqui, de certa forma esse cara que faz experimentalismo da linguagem, mas o vencedor, né, em termos de quantidade, né, digamos assim, é de fato o Hemingway. Mas, considerando que o limite da linguagem foi atingido, nós temos que pensar o seguinte, é mais ou menos como o oceano, né? Nós conseguimos chegar até um certo ponto, mas existem alguns bons quilômetros ainda que nós sabemos que tem lá para baixo, né? Então esse limite da linguagem é um limite não sei se infinito seria a palavra, mas que está, né, está em campo, exatamente, a partir de tecnologias. Eu pessoalmente acho que no caso do oceano, né,
esbarra no mesmo limite da viagem espacial, né, que é o próprio corpo humano. O corpo humano não foi feito para isso, se tentarmos morreremos. Então não vamos conseguir chegar até um certo ponto ali e com máquina seguir adiante. Né? Tecnologia Stark na cabeça, né? Talvez resolva o problema. Mas em todo caso, tratando disso, então nós temos essa coisa do James Joyce, né? Volta passando, segue aí, né? Que a nossa querida Marilyn Monroe não poderia deixar de lembrar da Marilyn, né? Porque ela lembrando aqui do James Joyce. O James Joyce tornou-se uma espécie de padrinho, né, das artes eruditas, né? E a Marilyn Monroe lendo o Ulisses, né, é meio que um símbolo disso, porque tem a ver com o casamento dela com o Arthur Miller, né? Foi quando ela quis ser uma atriz séria, tem toda a tradição. E eu quero chamar a atenção sobre isso, é uma espécie de fetiche que muitos escritores têm, né? de tentar ser James Joyce, né? De querer imitá-lo, enfim. Nós falamos em outra oficina aqui do problema das influências, né? Influência é sempre algo positivo porque tomamos alguma coisa, mas não pode ser exatamente o norte, né? Então, existe muito isso em alguns autores, né? E isso é um perigo por um simples motivo, que é o próximo slide aqui. O que nós temos aqui é a estrutura de Ulisses. Então eu vou voltar ao que nós falamos lá atrás para poder chegar no que eu quero comentar aqui. O que nós vimos ali no Satyricon? Uma série de narrativas curtas que são colocadas em um contexto único, porque são os mesmos personagens, e virou um romance. Chamamos Satyricon de romance por conta disso, mas na verdade são narrativas curtas, né, que tem pouco diálogo entre si, mas esse diálogo de alguma maneira é reconhecível. Na Idade Média, enquanto essa tradição de narrativas longas já está estabelecida, então nós temos essa ideia, né, do título, né, já entregar o que é, ou seja, você consegue ler o romance inteiro só no índice. Se você pegar, inclusive eu até peço que vocês façam esse exercício. Peguem em algum momento, caso vocês, acho que na internet tem, o Morte de Arthur. Tem outro exemplo aqui que eu vou dar, que vai ser mais fácil vocês terem acesso. Teve uma edição nova, inclusive. Leia o índice. O índice ali é longo, né? Deve ser umas 5, 6 páginas. Você vai entender tudo o que acontece pelo índice. O que nós temos depois? Nós temos aquela grande tradição dos blocos narrativos gigantescos, né? Do século XIX, com Tolstói, Balzac, Victor Hugo, que o Carlino Omar citou aqui, que são tão gigantescos que eles sequer se subdividem, né? Parte 1, parte 2, parte 3, né? Pode ter subdivisões internas ali, né? Na própria estrutura narrativa, mas a maneira como se apresenta isso, ou seja, você tem que ler, senão você não sabe o que acontece. É impossível você saber o que acontece. No caso aqui do Ulisses, aí já indo para essa tradição modernista, o que nós temos? Nós temos um diálogo, e eu diria até mais, um duelo com a tradição, no sentido até, segundo Harold Bloom, né, freudiano, né, que os escritores modernistas desafiam os escritores clássicos, né, para derrotá-los. Ou seja, quando o James Joyce escreve Ulisses, ele quer ser maior do que Homero. Quando o Thomas Mann escreve Dr. Fausto, ele quer ser maior do que Goethe. O desafio é esse. E não vamos fingir que é outra coisa. Porque é exatamente isso. Você dialogava com a tradição a partir de um elemento de somatória, mas o que você tem ali é um jogo muito consciente. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse slide. Se vocês observarem, vocês vão ver o seguinte. Reparem aí. Nós temos ali uma coluna em que os personagens estão estabelecidos. Nós temos ali a primeira parte do Telêmaco. Para quem é que leu Homero, sabe que o começo da Odisseia não foca o Odisseu, não foca o Ulisses. O começo da Odisseia é com o Telêmaco, ou seja, o filho de Ulisses saindo em busca do pai. O pai está há 10 anos ausente, 10 anos nesse momento, depois 20 na somatória e tal, 10 para ir, 10 para voltar, 10 na guerra, 10 para voltar. Mas é essa busca pelo pai.
né, Telêmaco, que no caso aqui é o Stephen Dedalus, que foi o protagonista do Retrato do Artista Quando Jovem, que por acaso é o alter ego do James Joyce. Então, na sequência ali, nós já temos a parte que se refere ao Bloom, né, que é o próprio Ulisses, e no finalzinho ali, a Penélope. Ou seja, é a estrutura da Odisseia. Porém, cada parte vai ter um elemento indicador. Olha só. Aí tem o episódio, né? O episódio da Odisseia. Então ele tem o Ciclope, tem o Gato do Sol e por aí vai. Circe, né? Aquele episódio da ninfa e tal. Ou seja, a segunda coluna é o episódio referente à Odisseia de Homero. Na sequência, nós temos a cena que a desconstrói. Então, olha só, o Cíclope é a cena do bar, da taverna. Porque aquele valentão que provoca o grupo ali, que provoca o Bloom, que provoca o Dédalus, ele é o Ciclope. Então, isso aí é estabelecido já na estrutura. E olha só que coisa interessante. Nós temos ali o andamento da hora, né, que é muito falado que Ulisses se passa 24 horas, na verdade não é um pouquinho mais do que 24 horas. Mas não faz tanta diferença, porque essa ideia do ciclo do dia é o que estabelece a estrutura fundamental do romance. Então ali, hora 10, hora 11, 12, por aí vai. Cada um desses episódios se refere ao órgão. Então ali nós temos o rim, o esôfago, o músculo. No caso do Ciclope, vamos pegar o exemplo do Ciclope, que é o mais conhecido talvez, né? Que é o músculo, né? Que no caso se refere à briga corporal e tudo, né? Então, quando o James Joyce projetou Ulisses, ele fez toda essa storytelling, digamos assim, para poder fazer os encaixes. Então, é isso que eu quero propor para vocês. Quando vocês forem escrever o romance de vocês, pensem nisso, né? Caso vocês queiram fazer uma coisa tão elaborada como o James Joyce fez, é um desafio interessante, desde que não seja uma imitação, obviamente. Vamos ver alguns exemplos aqui posteriores, né? Pode ser um exercício bem interessante, mas o que eu quero chamar a atenção é para a estrutura, tá bom? Então, na sequência ali, uma arte, cada parte de Ulisses se refere a uma arte. Nós temos ali a mecânica, a arquitetura, a literatura, a música, a política, a pintura, a medicina, a mágica, que são elementos que aparecem ali com muita força, né? Então, a arquitetura vai ser um determinado momento que estão passando pela cidade, vão falar sobre os prédios, as sacadas, enfim. A medicina é um momento que eles têm que procurar ajuda e tal. Existe a predominância de uma cor. Então, temos ali uma cena que é o branco, outra que é o castanho, o vermelho, o cinza, azul e por aí vai. Essa predominância, ela tem elementos simbólicos que, por conta do tempo, não vamos estender muito nisso, mas dialoga muito com a teoria das cores do Goethe, imagino eu, porque o Ulisses, ele era... o Winston James Joyce, ele era um erudito que levava isso em consideração, né, todas essas implicações, né? Enfim, e depois é um símbolo, tem a cor, tem um símbolo. Vou adiantar aqui porque tem muita coisa para falar ainda. Aí uma técnica, né? E no final ali a paginação, né? Olha só, gente, eu quero chamar a atenção aqui para esse elemento, né, de organização do romance. Aqui, se tiver um romance que vai ser um tour de force, né, porque isso aqui estamos falando de, depende da edição, né, mas sei lá, são 700 páginas, né, de uma arquitetura de poesia, né, assim, cada coisa ali está programada. Existe outra possibilidade também, que, por favor, Carol, que é a possibilidade do folhetim também. Nós temos 3 exemplos aqui, que é a trilogia machadiana, né? O Brás Cubas, o Quincas Borba e o Dom Casmurro, em que vocês todos já leram esses livros, são muito famosos, são capítulos muito curtinhos, né? Que eram mais ou menos o tamanho ali do espaço do jornal, né? E sempre tinha um título que era muito específico, né? O Espelho, A Viagem, Capitu chega, e por aí vai, né? Que são sempre
Alguns deles foram modificados da versão publicada no jornal, isso é importante falar, sobretudo no caso do Quincas Borba, porque ele foi quase que todo ele refeito, muita coisa se modificou. No Brás Cubas também, mas nem tanto. O único escrito para livro mesmo, inicialmente, foi o Dom Casmurro, mas curiosamente o Machado de Assis manteve o estilo, né, de capítulos muito curtos, né, que ele usava antes para fazer folhetim. É bem provável que ele já tinha pego a técnica ali e acha, não, vou usar. Tá? Mas que é uma forma de você se estruturar também, né, obviamente, o seu romance. Só que vai ser aquela estrutura esmigalhada, né, e recortada. Esse livro aqui é um exemplo curioso, porque ele já parte de algo que é muito próprio de determinadas literaturas, que é o romance de tese. No caso aqui, para quem não sabe, a Ayn Rand é uma autora russa, né, de nascimento, migrou para os Estados Unidos por questão de perseguição política e tudo mais, tal, e ela foi para os Estados Unidos para fazer ali uma campanha, né, contra a Revolução Russa e tudo mais, e esse livro dela faz parte dessa campanha. É um livro gigantesco, próximo de 1000 páginas aproximadamente. Eu li isso quando tinha fôlego, hoje em dia eu já não sei mais se consigo, mas tem umas boas décadas aí. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa estrutura aqui. Carol, passa por gentileza. Repare aí que o primeiro capítulo é um tema. Depois a corrente, então ela vai desdobrando o tema, né? O cu e o abismo. Ela vai construindo a narrativa dela de modo a provar uma tese. Se nós temos um romance de tese, isso aqui é um deles. Né? Tem que ter aquela ideia dos franceses do romance com chave, né? Aqui é um romance claramente com chave. No caso aí, essa tese de que o ser humano ele não deve ser solidário, né? Que a solidariedade pode gerar problemas sociais e tudo mais e impede o desenvolvimento. Não vou tratar desses elementos políticos aqui, mas eu quero chamar a atenção apenas para essa opção de estrutura, em que você tem uma tese para defender e você coloca muito claramente, né, na sua organização de índice. Os Sertões faz um pouco isso. Os Sertões, totalmente, o Umbelino comentou sobre os Sertões aqui, pode passar, Carol. Mas os Sertões tem uma diferença, que os Sertões ele é tido como literatura em função do seu peso, né, mas ele não foi talhado como literatura, na verdade. Os Sertões é um grande ensaio, né? Um ensaio narrativo, né? Ali na terceira parte, mas na primeira nós sabemos. Tem muita descrição também. Uma reportagem. É uma reportagem. Exatamente. O César matou, exatamente. É uma reportagem. Parte da terra ali, né? Isso. Ganha uma dimensão narrativa no final quando ele descreve a guerra e, enfim, acaba ganhando aquela dimensão épica e tal. Mas, sim, ali de fato ele tem uma estrutura que pode ser semelhante. No caso aqui, o Vidas Secas, ele retoma algo que nós já comentamos, que é aquela ideia e curiosamente está lá no Satiricon, né? Então a coisa é cíclica, né? Só que aqui obviamente consciente, que o Vidas Secas ele é uma sucessão de novelas. Se você pegar ou contos, né? Contos melhor. É uma sucessão de contos. Melhor contos. São curtos, né? Se você pega qualquer um desses aqui individualmente, ele sobrevive muito bem. Sim. Até aquele da baleia, né, que é mais psicodélico, né, aquela coisa toda. Sobrevive bem. Ademir, Diga. Ademir, só para descontrair, quando vocês citam os Sertões, aí eu lembro do Arã, né? O Euclides mandando as cartas para Sininha, falando, não. Ela, na verdade, mandando as cartas para ele, falando, não, continua aí, porque o clima aqui não está muito agradável, é melhor você ficar mais de 6 meses. Né? Sim, Paraná de Assis, né? Exatamente, não, fica mais um ano aí, o melhor, para o jornalista, você sabe, quer dizer, você não estando aqui, você não estando aí, vai que acontece alguma coisa, né? E você perde, é melhor você ficar mais um ano aí. Exatamente. E... Isso falando a história já vai contar da literatura brasileira, né? As cartas secretas que a gente avisou para ele, pedindo para ele não voltar. Compre esse livro, né, na revista Bula, né? Que é o livro do Arã que ele lançou pela Bula, foi indicado pelo Jabuti, né? Então
já tem aí um pedigree bom. Olha só, o Luiz Gustavo fazendo um comentário aqui. Peraí, tem algumas coisas anteriores aqui que eu não vi, hein? Até o do Deveras, Lievin, Eduardo comentando. Lusa, Gado do Sol. Luiz Gustavo, para comprovar uma tese, a aposta fica mais alta, né? Compromete a forma, conteúdo para defender a tese. Não, isso aí é aquela coisa, assim, Luiz. Eu não gosto muito da Ayn Rand como escritora, assim. Eu acho que ela tinha lá, defendia suas ideias, é uma filósofa que tem uma importância, você concordando ou não com ela e tal. Mas como escritora, eu acho que ela exagera um pouco, assim, mas todo romance que ele parte da defesa de alguma coisa é um equívoco. O romance ele tem que tirar da zona de conforto, né? E não colocá-la, ou colocá-la nela, né? Ou, enfim, aumentá-la, não sei. Mas é uma aposta alta, no caso dela, ela apostou ali suas 1000 páginas, né? É um livro muito importante, né? Mas é que eu acho que ele é bastante árduo, né? Enquanto literatura, eu não sei se funciona tão bem, não. Mas olha só, eu chamo a atenção aqui pro Graciliano Ramos para retomar, né? Mostrar que essa ideia da estrutura como contos é possível também. Sim. É possível você fazer. E desses contos todos ele fez uma grande novela, que é Sim. Vidas Secas. Que é Vidas Secas. Sobre isso tem um livro da praça, chama Uma estrutura de novela. uma autora chamada Elizabeth Stout. Sim. E é exatamente isso. Você pode ler ele como romance ou você pode ler ele como conto. Você pode escolher. Porque ele é bom. A estrutura dele é maravilhosa. A estrutura dele ganhou muito. A estrutura dele é voltada. Muito bom. Você pode ler de trás para frente, de frente para trás. Vai ser muito claro. Uma relação de todas as histórias. Então você pode considerar como capítulos ou como contos. Talvez por isso. Porque é um exemplo máximo disso que você está falando. Claro, contrato aqui de 50 anos. Isso, e que inclusive é o próximo tópico aqui. Inclusive o Everton Baiano dizendo que a Dona Nilda está presente, eu não vi quando ela entrou, né? Mas muito bem-vinda. E a Thalissa perguntando em qual dessas esferas eu me incluo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, Thalissa. Assim, sendo um tanto grosseiro, né? Falando de mim mesmo, né? Mas vamos lá, olha só, o jogo da amarelinha já entra naquela esfera que o James Joyce trabalhou. Olha só que é a estrutura do jogo da amarelinha, que é um livro que eu comentei que iria trabalhar com vocês aqui. Olha só, primeira coisa, não existe aqui um índice. Ele chama de quadro de orientação. E se vocês observarem ali, tem a sequência no qual o livro está posto, né? Que vamos ver aqui, é o capítulo 1, abre e tal. Logo depois do 1 vem o 2, estranho isso, né? Depois vem o 3. Quadro de desorientação. Depois veio o 4, depois veio o 5, mas aqui, ó, isso na sequência. Mas aqui ele diz que você pode ler dessa outra ordem aqui, e que começa com, aliás, o capítulo 7 é o capítulo lendário, né? O capítulo que sempre aparece aí nos dias dos namorados, né? Ele já recomenda lá que começar pelo 73, é uma das possibilidades. É uma das possibilidades, exatamente. É isso que eu quero chamar a atenção, olha só. Então você pode ler na sequência, a Dona Nilza abrindo a lente lá, bem-vinda. Então olha só, você pode ir na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ou 73, 1, 2, 116, 3, 84, 4, 71, 5, 81, 74, 6, 7, 8, 93, 98, 68, 9, 104, 10, 65, 11, 136, e vai contar uma história, de fato, diferente da história da sequência, quem leu sabe. Obviamente, né, os ecos de uma para outra estão ali, mas é uma história diferente. Essa mudança de registro aqui da ordem realmente acaba mudando
tudo. Agora, o que eu chamo a atenção aqui? Nós ainda estamos em uma esfera de diálogo com a tradição. Quando o Julio Cortázar faz isso, o que ele está fazendo? Ele está desconstruindo o romance clássico do século XIX, mostrando ali que a mesma história pode ser contada de maneira diferente, até porque nós sabemos que o Jogo da Amarelinha é basicamente história de amor. História de amor clássica. Né? Menino, menina, se encontram, se desencontram, não é isso. Só que contado de maneiras, né, maneiras bem complexas, diversas e tudo mais. Só que isso daqui passa a ser feito de uma maneira diferente, né, em outro registro, que é esse daqui. Carol, por favor. No Nome da Rosa. E aí eu respondo a pergunta que o Coelho Nomar fez lá atrás. O Nome da Rosa, ele já é um romance conscientemente pós-moderno. Então, quando o Humberto Eco ele planejou o Nome da Rosa, ele não planejou o Nome da Rosa como o Julio Cortázar fez com o Jogo da Amarelinha, que é a ideia de que a mesma narrativa pode ser contada de maneiras diferentes se você rearranjar as peças. Você pega aquela coisa, você pega o Ana Karenina. Será que é possível você contar o Ana Karenina mudando as cenas de lugar, reestruturando? Um livro que você poderia fazer isso aí que você está falando é Contraponto, por exemplo. Contraponto. Você Pode. Você pode Com mudar certeza. as fases ali que ele escreveu, o romance se mantém da Sim. mesma forma. Sim, exatamente. Até Agora, porque ele não tem um enredo definido. sim, mas naquele caso é por conta da estrutura do romance. Agora, se você pega uma história que ela é fechada, tem um começo, meio e fim, como é o Ana Karenina, né? Você consegue fazer a mesma coisa? Porque se você pega o Jogo da Amarelinha, você vê que tem uma estrutura ali. A estrutura está lá. Né? Então depende das peças como elas são montadas. Mas aí que tá. O que o Julio Cortázar fez foi um diálogo com a tradição. O que o Humberto Eco faz já é outra coisa. Ele está fazendo um jogo pós-moderno. Todo mundo aqui conhece, né, O Nome da Rosa, um livro muito famoso e tudo mais, né? Tem até aqui na capa dessa edição que eu coloquei aí. Eu até escolhi essa capa para colocar no slide de maneira consciente, porque tinha escrito o livro que inspirou o filme com Sean Connery. Ou seja, você colocou na capa o nome do ator do filme, né, que faz o personagem. Ou seja, quer coisa mais pós-moderna do que isso, né? Já relacionando ali com o audiovisual, né, e tudo mais. Carol, por favor. Olha só, isso aqui é o índice, a primeira página, né, porque eu não vou colocar todas por conta de tempo, do Nome da Rosa. O que nós temos ali? Primeiro, uma referência bem específica àqueles romances medievais. Estão aí. Da mesma forma que no romance medieval tinha aquela explicação, quando o rei Arthur fez isso, fez aquilo, e ele enfrentou... Você faz um resuminho. Um resuminho e tal. O Nome da Rosa é isso, né? Só que ao mesmo tempo, aquela coisa, só que aí é um jogo consciente, a gente está fazendo isso como uma citação, né? Quem lê o começo percebe isso claramente, que é aquela coisa do manuscrito sobre o manuscrito, porque o Nome da Rosa é o quê? Um abade ficou sabendo de uma história que aconteceu na Idade Média, ele contou essa história em latim, alguém traduziu este texto, né? Que é o Abade Vallet, né? Traduziu esse texto, que chegou nas mãos do Humberto Eco, que ele comprou de um bucaneiro ali na França, né? Não, porque ele foi outro momento, né? Ele estava em Iugoslávia, me parece, que estourou a guerra lá, alguma coisa assim, ele teve que fugir. Não é isso, ele teve acesso ao livro numa situação de guerra, mas ele teve que fugir, não levou o livro, encontrou ele de novo em outro momento lá com um bucanista lá na França, e aí ele teve acesso ao livro e resolveu fazer a versão dele, ou seja, já é a quarta camada narrativa. E isso transparece no texto dele, porque tem alguns elementos que são contemporâneos, tem alguns elementos que são conscientemente antimedievais, não medievais, de crítica ao período medieval, tem alguns elementos que são próprios de uma perspectiva anacrônica, porque não se passa no período em que é medieval, mas não é do período em que está sendo tratado o livro, né? O próprio problema ali do Aristóteles é isso, né? E alguns personagens, enfim, tem personagens reais também, ou seja, dialogando com o mundo do visível, tudo, o Michele, o Bertino de Casale, são todas figuras reais,
né? Então, o Nome da Rosa já é um jogo pós-moderno extremamente consciente. E qual que seria a grande diferença, pensando nessa narrativa que ele propõe aqui, nessa estrutura para aquelas anteriores? É exatamente a proposta que você faz para o leitor. Porque quando, na Morte de Arthur ou no Don Quixote, você fazia coisas que eram parecidas, fica só no parecido, porque aquele índice do Don Quixote, embora tenha elementos irônicos, ele por si só não é auto-irônico nem auto-referente. No Humberto Eco é. Por quê? Porque a pós-modernidade parte do princípio não inocente. A modernidade não. A modernidade é um desafio ao clássico e uma tentativa de a partir dali fazer uma outra coisa. Fazer algo diferente. Fazer algo diferente e melhor. Quem aqui leu o Gilberto Mendonça Telles, né, no Vanguardas Europeias e Modernismo Brasileiro, percebe muito isso. É uma proposta de partir daquilo para fazer uma outra coisa. Não é à toa, de novo, Ulisses, ele quer ser maior do que o Homero, do James Joyce. Né? Aqui já não existe essa pretensão. Essa pretensão desapareceu. O que você faz é o quê? É você dar sucessivas piscadelas para o seu leitor.